Se alonga, tá? Se alonga aí, minha filha, que hoje a porrada vai comer. Porque a gente vai falar de como superar um término. E acreditem se quiser, esse problema, vamos dizer assim, um problema? Tá, essa questão, ela vem não só das mulheres, mas os homens têm muita dificuldade também de superar um término. Acreditem, eu atendo muitos. Porque o término, gente, ele é uma quebra de expectativa, né? O término ele não vem só com a perda da pessoa amada, ele vem com toda aquela frustração dos planos que você fez, que você vai ter que mudar, das expectativas que você tinha para sua vida que não vão fazer mais sentido. Vem com a rejeição do nossa, não deu certo de novo, porque comigo todo mundo dá certo, comigo não dá. Então o término, ele traz um turbilhão de emoções. Eu tô aqui no o iPad está aqui do lado, que eu tô com alguns depoimentos de alunas. Deixa eu até fechar aqui, depois eu abro. Que eu preciso ler para vocês, porque, gente, vou dizer um negócio. Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é de receber feedback de aluna minha falando: Júlia, eu me sinto outra pessoa. Nossa Senhora! Eu acho que o prazer que eu tenho de ouvir isso é quase igual ao prazer do Pix, de quando eu recebo um Pix. E olha que eu gosto, viu? Júlia, me sinto outra pessoa. Júlia, minha vida mudou. Júlia, existe vida antes e vida após o valorizo. Nossa! Ó, eu iniciei para relacionamento, psicóloga. 80% dos meus pacientes são homens, acredito, eles têm muita dificuldade também. Mas é de fato, eu tenho muita demanda de homem aqui, vocês não têm ideia. Eu tenho homem que me pede para escrever treinamento, para atender. Eu atendo homens no individual, né? Atendo mais mulheres ainda, mas eu atendo homens. E é o que eu falei ontem, na live de ontem, que tá salvo aqui. Os homens, eles não eram incentivados, não são incentivados a falar das emoções. Eles são incentivados a resolver sozinhos. Entuba isso, engole o choro e resolve. Então, hoje que a gente tem mais esse acesso, né? A gente fala mais de saúde mental, a gente fala mais de gestão de emoções, de inteligência emocional. Inclusive, tem um cara que eu sou apaixonada pelo conteúdo dele. E assim, as pessoas falam: ai, Julia, você vai ficar indicando ele. Quando eu indico algumas pessoas que trabalham comigo, você vai indicar, cara, eu vou indicar do Marista, Laísa, do Marista. Eu vou indicar porque ele é foda. E quando o cara tem um trabalho muito foda, ele merece a indicação. O Pedro Calabres, se você não conhece ele, meu amor, tá perdendo tempo de vida. Que o homem inteligente. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é neurocientista, ele é professor de faculdade e ele fala muito de neurociência, só que ele traz a neurociência para a atualidade. Então, esse conteúdo dele é fenomenal. Ele tá no YouTube também. Eu sigo, já fiz todos os treinamentos dele. Ele é uma máquina, tá? Se você gosta do que eu falo, você vai amar ele. Eu sou uma sardinha perto dele, tá? Só para vocês entenderem. Mas eu tenho meu borogodó, né? Por isso que você tá aqui hoje, porque a gente tem um sentimento aqui. Ai, peraí. Então vamos começar. Já dei um tempinho para vocês entrarem, pra gente começar com conteúdo. Eu fico esperando a galera aí entrando. Avisei a live hoje muito em cima, né? Mas tá foda, tá uma correria. Vamos tocando. O tema de hoje é como superar um término. Tem homem pra caramba aqui, né? Vocês também sofrem, né, bichinhos? Eu sei, vocês sofrem pra caralho. E pior que vocês não podem contar pra ninguém. Vocês sofrem calado. Mas sofre com a tia Júlia, então. A gente vai conversar aqui. Eu sei que você terminou um namoro agora, terminou o noivado. Eu acabei de responder uma caixinha de pergunta de uma pessoa que tinha terminado o noivado. E eu sei que é difícil para caralho imaginar a sua mulher com outro, seu namorado com outra. E te digo que muito do seu sofrimento, ele tem a ver com o seu ego também. Não só com o ego de perder, de estar frustrado com planos que você não vai fazer mais, com a expectativa que você criou de vida com aquela pessoa, mas o ego também de ver aquela pessoa com outro. Acredito que uma das coisas que eu mais recebo, tanto na caixinha, quanto no direct, quanto nos atendimentos individuais, são pessoas querendo aprender a lidar com o ego. Do tipo, Júlia, eu queria terminar. Eu nem gosto mais dela, dele, eu já sabia o que eu queria. Mas eu não quero ver ela com outro. Eu não quero ver ele com outra. E se ele começar a namorar antes de mim? E se a vida dele andar antes da minha? Cara, eu tive uma aluna que ela tinha um namoro assim de merda. Eu falo de merda porque pensa em tudo de ruim no namoro. Era o dela. E ela falava, nossa, eles não, o sexo não era bom. O diálogo já tinha acabado.
Ele era um cara que não prosperava e não tinha muita ambição, tudo que ele fazia dava errado. Ela tinha dinheiro, trabalhava e tal, e tava diversas vezes ela que segurava a onda. Ela deixava o carro dela com ele e ele ainda deixava ela esperando 1 hora no trabalho para ir buscar, falando que tinha esquecido a hora, ou se atrasava no carro dela. Ela terminava de trabalhar, tipo, 6 horas da tarde, morta. O cara chegava às 7 da noite para buscar ela. Sabe coisas assim que a pessoa tá cagando pra você, que ela pouco se importa? Isso com o carro dela, tá? Que ela pouco se importa, que ela não faz o mínimo de esforço para te fazer bem, para te gerar emoções positivas. Então, ela tava num namoro desse. Só que ela não conseguia terminar. A gente fez acho que umas 8 sessões. E aí ela terminou, tá? Eu recebi esses dias, ela mandou mensagem falando, Júlia, terminei, tô maravilhosa e tô me cuidando e vou viajar e não sei o quê. Outra pessoa, mas demorou, foi um processo. Porque ela não conseguia imaginar ela terminar com ele e ver ele com outra mulher. Então ela não terminava com ele. Eita caramba. Vai de novo isso, gente, esse negócio? Peraí, deixa eu. Ela não terminava com ele por medo dele aparecer com outra mulher. E ainda mais, ela tinha medo dele dar certo na vida depois que ela tivesse terminado. Olha que loucura. Ela pensava assim: Júlia, eu já fiquei aqui até agora. Eu aguentei isso até agora. Porra, ele tava sempre sem dinheiro, eu sempre tinha que fazer tudo. A gente resolvia as coisas com o meu dinheiro. Muitas vezes eu pagava as contas dele. E aí vai que eu termino com ele e ele dá certo. Então, assim, ela não tava na relação pela relação. Ela não estava na relação por ele, por ela, pelo sentimento. Ela estava pelo apego. Ela estava pelo apego ao tempo que ela já tinha doado naquela relação. Primeiro ponto que eu quero trazer para você: muitas vezes você está apegado ao tempo que você investiu nessa relação. Você não quer perder esse tempo. Mas é aí que eu te conto uma coisa. Qual é a dor que você quer viver? Você quer viver a dor hoje de terminar uma relação falida e pensar que essa pessoa pode aparecer com outra, talvez mais rápido que você, ou que essa pessoa, depois que terminar com você, pode prosperar na vida? Você quer continuar na relação falida para não sentir essa dor? Ou você quer sair dessa relação e sentir a dor de perder a relação falida? Porque na vida a gente tem que escolher as nossas batalhas, as nossas vitórias e as nossas dores. E aí que eu te falo, escolha a sua dor. Qual dor, se conhecendo, conhecendo o seu emocional, qual dor para você é mais difícil de conviver no longo prazo? Porque não adianta nada você segurar uma relação falida agora, pensando no que você vai sentir agora. Aí agora eu não quero sentir falta dele, agora eu não quero ver ele prosperar, não quero ver ele com outra pessoa. Tudo bem. E eu já coloquei muito tempo aqui, que era o caso dessa minha aluna. Tá bom, você vai ficar aí mais uns 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, talvez até 5. Mas essa relação tá falida, ela vai acabar daqui a 5 ou 10 anos. E se ela não acabar, talvez aconteça uma traição, talvez chegue aquela gota d'água, porque vocês dois já não estão mais conectados, vocês já não ficam mais tempo juntos, não se respeitam, não têm relação sexual, não tem carinho. Então vai acabar. A questão é, você quer viver essa dor hoje ou essa dor lá na frente? E essa dor que você quer viver, qual dor é pior para você? Ficar numa relação falida dói. E lidar com perda, com o término, com as frustrações, dói também. Qual dessas duas dores você prefere sentir? Uma delas vai doer muito mais agora, mas lá na frente ela te traz ganhos. A outra vai doer um pouco menos, que é ficar, mas lá na frente ela te traz sofrimento. Então, toda vez que você estiver dentro de uma relação, que você perceber que você está se perdendo para continuar ali, esse é um dos maiores indicativos de que a sua relação não serve mais para você. Inclusive, dentro do Valoriza, a gente tem um módulo chamado Enxergando os Sinais, que é um módulo inteiro só para você perceber se vale a pena entrar nessa relação, caso você esteja conhecendo alguém, ou se vale a pena permanecer na relação que você já está, seja ela um namoro ou um casamento. O Valoriza não é só para mulheres solteiras não, tá, gente? É para mulheres que estão em relacionamento também, inclusive casamentos. O Valoriza não é um programa de relacionamento onde você vai encontrar um namorado, é um programa que você começa por você
E quando você faz essa reprogramação sua, você se coloca melhor numa relação, você entende melhor a sua relação, você se comunica melhor e você atrai coisas melhores. Então é um ganho geral, é 360. O Valoriza é sobre você, não é sobre o seu namorado, o seu marido ou alguém que você possa conquistar. Porque a gente se relaciona com as pessoas da maneira como a gente se relaciona com a gente. Então, nada adianta eu querer mudar o meu parceiro, eu querer fazer terapia de casal, eu querer fazer qualquer coisa relacionada a ele quando eu não olho pra mim. E num término, é exatamente assim. Quando que você acha que a relação não vale mais a pena? Se eu te perguntasse agora, quando você. Ai, vou abrir os comentários. Deixa eu interagir com vocês. Hoje é quinta-feira, quinta-feira eu fico mais boêmia. Quando você acha? Me responde. O que te faz terminar uma relação? Cara, quando você acha que acabou, tirando traição dentro da relação entre vocês ali, quando você fala assim, agora acabou. Alguém consegue me responder essa? Algum aluno que tá aí mais na primeira fileira? Quando que uma relação acaba pra você? Falta de comunicação, a Aline falou. Sim, de fato, quando a pessoa não consegue conversar ou não quer mais conversar, já é um sinal fortíssimo de que ela tá cagando pra relação. Quando acaba o respeito, maravilha. Falta de empatia. Falta de empatia. O respeito e a comunicação, eles andam muito juntos, né? Quando acaba o respeito, naturalmente a gente já não quer mais nem falar com a pessoa. A gente já fica no modo foda-se, a gente para de falar. Quando acaba o respeito, de novo, não houve traição, ele desativou o Instagram e não consegui mais falar com ele. Nossa, esse aí, ele não terminou, ele só desativou o Instagram e sumiu? Nossa, deve estar doendo. Quando o parceiro sabe que algo me machuca e continua fazendo. Falta de respeito. Isso serviu pra mim, eu estava sendo um pai na relação. Boa, César. Ah, aproveitar o parênteses aqui do César. Todas as vezes que você assumir o lugar de pai, começar a fazer tudo que um pai faz com uma mulher, ou você, mulher, assumir o lugar de mãe e começar a cobrar, a cuidar, a perguntar, a falar, a ir atrás, você abre o lugar de amante. Todas as vezes que você assumir o lugar de pai ou de mãe, você deixa vago o lugar aqui do lado, ó, de amante. Porque homem nenhum tem tesão na mãe, nem mulher nenhuma tem tesão no pai. Bota isso na cabeça de vocês. Existe um limite entre querer fazer o bem da pessoa, entre querer cuidar, entre ser proativo, entre ser provedor, entre ser parceiro e entre ser amante, tá? Existe um limite. Se você começa a ser pai, quase pegar um babador para a menina comer, ela vai te olhar como pai e você vai deixar o lugar de amante vago. E você, mulher, também. Começar, ai, pega a cueca do cara, ai, reclama, ai, não sei o quê. Aí ele deixa tudo espalhado, você fica atrás, enchendo a porra do saco dele. Você vai se tornar mãe do cara e você vai abrir o lugar de amante. E esse lugar vago, ele naturalmente vai começar a demandar uma vontade de ser preenchido. Muitas vezes acontecem traições, não que isso justifique, não começa o mimimi, não. Muitas vezes as traições acontecem porque as pessoas não enxergam mais a outra como amante. E como amante que eu digo, gente, amante, não é amante, é amante, tá? É aquela pessoa que você tem desejo, que você tem vontade, que você come com os olhos, ou que você se sente desejada. Lugar de amante, de pessoas que se amam, que se desejam, tá? Amante não significa só amante. Falta de comprometimento. Tava indo bem na relação e sumiu desativando o Instagram. Então não tava indo bem, irmão. Sinto te desculpar. Talvez você não percebe detalhes, talvez você estivesse tão envolvida com o que você criava dele, o que você imaginava dele, que você não percebeu que ele não estava tão envolvido quanto você. Porque ninguém namora com uma pessoa e termina desativando o Instagram. Provavelmente você estava numa relação sozinha e não percebeu. Isso acontece muito, tá? Inclusive, esses dias eu estava conversando com um amigo e pasmem, gente. Pasmem. É assim mesmo que acontece. Ó, responsabilidade. Deixa eu fazer. Minha cabeça, nossa, eu vou. Eu tava conversando com um amigo esses dias e aí ele. Eu falando com ele, né? Questão de namorados e tal, de casamento, de como que eu me imagino, e ele também. E aí eu falei, quantas pessoas você já namorou?
E aí ele falou bem assim, ele ficou pensando, né? Aí eu falei, porra, tu não sabe quantas pessoas você namorou? Aí ele falou, não, peraí, deixa eu pensar. Quantas eu namorei ou quantas já namoraram comigo? Puta, eu quase peguei essa vela e dei na cabeça dele. Eu falei, tu não falou isso pra mim, não, né? E ele riu. E de fato, gente, é isso, né? Eu ri junto. E nós rimos. E é isso. E eu falei, caralho, quantas mulheres já namoraram com você e você não namorou com elas? Ele falou, mas eu nunca falei que eu tava namorando. Serve pra você, mulher que tá ouvindo essa porra dessa live. É isso que você se coloca no lugar. Esse ser humano que tava falando isso comigo, um dia ele esteve com você, talvez. E ele falou, Júlia, eu já namorei, eu vou contar pra você, aqui, aí ele pegou os dedinhos dele, começou a contar, eu falei, caralho, tu teve 30 namoradas? Ele, não, peraí, vou contar as que eu apresentei pra minha mãe. Exato, eu ouvi isso. E aí ele fez assim, 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 falou, tive 4 namoradas. Eu falei, e as que você não apresentou pra mãe? Ah, ele, talvez umas 8? Eu falei, filha da puta, né? E por que não apresentou pra mãe? Ah, porque eu via que não ia dar nada e eu logo terminei. Mas cheguei a namorar. Porque elas queriam namorar e tal, eu namorei. E as que você não tava namorando e namoraram com você? Ah, esse é o problema delas. E de fato, por mais que eu tivesse achado escroto, por mais que eu tivesse aprendo demais com a Júlia, tava dividida entre a live dela e do Guilherme. Fica por aqui. Depois você assiste a dele gravado. Por mais que eu tivesse achado horrível a fala dele, tivesse achado escrota, e eu falei com ele, cara, que escroto, mas é isso, é verdade. Foi o que ele falou. Elas namoraram comigo, mas eu nunca disse pra elas que eu tava namorando. E é assim que acontece, né? Porque de fato, a gente se coloca em lugares onde só a gente conseguiria sair. Ou você acha que a pessoa que está ali usufruindo dos benefícios que você entrega, ela vai virar para você e vai te falar: "Olha, fulana, você sabe que eu não quero namorar com você, né? Você sabe que eu tô aqui, mas eu não quero criar um relacionamento. Você não precisa fazer isso tudo para mim. Você não precisa me dar atenção, você não precisa desmarcar os seus compromissos para ficar comigo. Você não precisa fechar a sua agenda para mim. Você não precisa me encontrar de madrugada quando eu quero. Você não precisa estar à minha disposição. Você acha que essa pessoa vai te falar isso? Vou te falar que de 100 pessoas, uma talvez fizesse isso, porque essa pessoa, sei lá, é uma pessoa muito evoluída, mas eu raramente vejo alguém fazer isso. Então, se essa pessoa não vai te falar, resta para quem ter essa percepção de que você está namorando sozinha? Resta para você. Só que como que você faz isso? Quando você tem autoestima, quando você tem uma percepção de valor aguçada sobre você, quando você tem inteligência emocional, quando você não tem carência excessiva, quando você é segura. Por isso que isso aqui vem da onde, gente? Isso aqui vem da onde? Vem do autoconhecimento. Então para de negligenciar o autoconhecimento, para de achar que é besteira, para de achar que é coisa de livro, para de achar que é coisa de coach, de psicólogo, de gente que precisa disso. Você precisa, eu preciso, todo mundo precisa. Para de ser louco. Vocês entram em uma que, ai, eu não gosto. Às vezes eu indico um livro, eu não gosto de livro de autoajuda. Que autoajuda, caralho? Olha a tua vida toda bagunçada, tua vida tá uma merda, nada dá certo. Tu acha que tu não precisa de ajuda, não? E a ajuda vem de onde? Vem de você. Então para de negligenciar a autoajuda, que a ajuda ela vem de você, o autoconhecimento vem de você. O autoamor, o amor próprio, tudo, é tudo de você. A autoestima é sobre você. Ninguém é capaz de tirar a sua autoestima. Ele roubou minha autoestima. Não existe isso. Ninguém rouba a sua autoestima. A autoestima é como você se enxerga. É a percepção de valor que você tem de você. Não a percepção de valor que o outro tem sobre você. Então ninguém rouba a sua autoestima, caralho. É que você não tem. Às vezes eu escuto, Júlia, meu ex-namorado roubou minha autoestima. Eu falo, não roubou. É que você não tinha. Ele só entrou na tua vida e te fez perceber que você não tinha autoestima. O que você achava que era autoestima não era autoestima. Você ancorava ela em outras coisas. Você ancorava talvez na profissão que você tem, ganha um pouco de dinheiro, na beleza que você tem, todo mundo te elogia, sei lá, na quantidade de dinheiro que você tem. Você ancorava essa autoestima ali. Bastou passar uma pessoa na tua vida que te bagunçou e te mostrou que você não tem autoestima. Você ancorava ela em coisas que não são a percepção de valor que você tem de você. O seu valor era baseado naquilo ali, na sua beleza, no seu dinheiro, na sua profissão. Isso é autoconfiança, não é autoestima.
Então ninguém leva a sua autoestima embora. Ninguém é capaz de tirar a sua autoestima, porque ela é sua. É que você não tinha, entende? Voltando aqui à parte da dor. Quando a gente termina, ou quando a gente tá dentro de um relacionamento e decide terminar, que inclusive, se tiver homens aí, vou deixar um parênteses muito importante pra vocês. A mulher, ela termina dentro do relacionamento, tá? Ela termina dentro. Por quê? Porque ela faz todas as análises possíveis e impossíveis de se ela realmente não é mais capaz de ficar ali. A mulher, ela não termina do dia pra noite. Ai, mas a minha terminou. Você que não percebeu. Não foi do dia pra noite. Ela já tava, ó, pensando e analisando isso há muito tempo. E talvez ela tenha até te falado algumas coisas com você, te feito questionamentos novos, te falado coisas que ela estava sentindo e você passou despercebido, talvez uma relação de 8, 10, 12 anos, onde você já não tinha mais aquele carinho e atenção aos detalhes, que é o que acontece, essa pessoa já estava te dando sinais, sinais. Sinais acontecem antes da gente entrar numa relação e acontecem quando a gente já está dentro de uma relação. E se a gente não percebe os sinais, os detalhes, a gente acaba passando por coisas que a gente poderia se privar de passar. Ou resolvendo antes delas acontecerem, ou já sabendo que elas iriam acontecer. Por isso que eu falei com essa pessoa, esqueci o nome dela, uma mulher acabou de comentar que o namorado dela terminou a relação com ela só desativando o Instagram. Nossa, gente, às vezes eu tô em live, me dá uma coceira no nariz. Sempre, em live eu dando aula. Eu não sei o que é. Deve ser alguma coisa emocional. Porque não faz sentido nenhum. Mas ela comentou que o namorado terminou desativando o Instagram. Tem término mais louco que esse. Ou seja, será mesmo? Será mesmo que aquele término acabou e ela não percebeu que já estava estranha a relação? Ou que talvez ela gostava mais dele do que ele dela? A gente não percebe, né? Muitas vezes a gente tá cego, a gente bota uma venda nos olhos, a gente fica se contando histórias e a gente acredita que aquilo ali não tá acontecendo. A gente se conta a história de que não tá acontecendo, porque a gente não quer aceitar o que já tá na nossa frente. E aí a gente acaba ficando, até que essa pessoa termina com a gente, ou até que essa pessoa faz essa atitude aí de simplesmente sumir, ou te trair, ou aqueles términos que você fala, meu Deus, ele me ligou e falou que não quer mais. Do nada. Lembra o término da Andressa Suíta e do Gustavo Lima, que falaram que ele acordou, foi na pandemia, né? Ele acordou, 9 horas da manhã, acordou ela e falou que não quer mais. Isso virou até meme, né? Que, nossa, imagina ser casado com o Gustavo Lima, ele acordar num belo dia e falar que não quer mais. Vocês acham mesmo que ele acordou num belo dia, se espreguiçou, olhou pra bela vista da mansão dele e falou: ai, eu vou terminar com a Andressa. Não quero mais não. Não quero mais estar casado. Eu acho que não, né, gente? O término ele cresce, ele começa aqui, ele vai crescendo aqui, e aí ele começa as análises, a gente começa a falar algumas coisas, botar algumas coisas para fora, a gente se afasta, a gente se reclui, a gente fala mais alguma coisa, a gente faz uma pergunta nova. Então, se você não tá com a atenção voltada pro seu relacionamento, provavelmente você realmente não vai perceber que a pessoa já tá, que a relação já faliu, né? E foi o caso deles. Depois ela vem a público falar que eles já estavam distantes, que tinha algumas questões na família, que tinha algumas brigas e tudo mais, mas que eles não resolveram isso, eles deixaram acontecer a bola de neve virar uma bola muito grande até que chegou no ponto que a única solução que a pessoa enxergou foi terminar. Tanto que voltaram depois, devem ter resolvido as questões que poderiam ter sido resolvidas dentro da relação, solteiros, né? Distantes, afastados. Por quê? Porque a gente vai empurrando, a gente vai deixando esses sinais passarem. E muitas das vezes por não querer resolver com medo do término. Cara, eu tenho uma amiga também que passou por uma história que eu fiquei abismada. Ela me ligou e falou assim: ai, tô muito nervosa. Ela mora com o namorado, tá? Não é marido ainda não, mas eu vou falar namorado. O meu namorado, eles moram juntos há 4 anos. Fulano me ligou e falou que quando chegar em casa ele quer conversar comigo. Eu falei, tá, mas tá nervosa por quê? Eu tô com medo dele terminar comigo. Falei, mas aconteceu alguma coisa? Ah, ele vem reclamando de algumas coisas e a gente não resolveu, então eu tô com medo dele terminar. Aí eu falei, e o que que você quer fazer com isso? Ela falou, ah, eu tô pensando em chegar mais tarde em casa pra não dar pra gente conversar. Falei, puta ideia genial. Gênia, você é uma gênia. Era isso que eu tava esperando ouvir de uma mulher de quase 35 anos na cara,
puta profissão fodida que você tem, bem sucedida, genial a sua ideia. Chegar mais tarde para não conseguir conversar. Porque no outro dia ele vai morrer, né? Vocês não vão acordar juntos. E no outro dia também. Vai evaporar. O que, que adianta, gente? Vocês ficarem fugindo de uma conversa que tem que acontecer. Fugir de um diálogo que precisa acontecer. Ah, porque eu tenho medo dele terminar comigo. Mas se ele não terminar com você hoje, nessa conversa, ele vai terminar daqui a um mês. Ou pior, ele vai te trair. Olha o nível de dependência emocional. Você fugir de uma conversa porque você tem medo que a pessoa termine com você. E aí você tira dessa pessoa a possibilidade dela te falar o que ela tá sentindo, caralho. Dela te falar a dor dela, dela te falar qual é o ponto do relacionamento que ela quer que melhore. Você tira isso dela, você tira isso de vocês, né? Qual o sentido disso? E aí ela chegou tarde pra fugir da conversa. Acabou que 5 dias depois eles tiveram a conversa. E ela me ligou de novo e falou assim: ah, a gente conversou e tal. Ele tava chateado com algumas coisas que eu nem imaginava, mas a gente não terminou, não, graças a Deus. Eu tava com muito medo dessa conversa, mas foi boa. Eu falei: pois é, olha aí. Demorou 5 dias para você ouvir coisas que você não imaginava que estavam acontecendo. Imagina se você não escuta essas coisas, se vocês estariam juntos até hoje, fazendo 5 anos agora. Estão fazendo 5 anos agora. Estão querendo casar e tudo mais. Então, as coisas que a gente negligencia na nossa vida, tudo, tá? Não só relacionamento, mas saúde, bem-estar, saúde mental, elas voltam. A conta chega. O preço que você não quer pagar hoje, ele vai chegar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, se você entrou numa relação, porra, o mínimo que você tem que fazer, já que você já tá aí dentro, com a água até o pescoço, é nadar. Você vai ficar boiando, esperando a maré te levar ou vai morrer afogado? O mínimo que você tem que fazer. Se você já tá com a água até o pescoço, é nadar. E o que é nadar? O que eu falo que é nadar? É você olhar pro teu parceiro, ouvir o que ele tem a dizer, perguntar se tá tudo bem, prestar atenção a alguns sinais, alguns detalhes. Isso vai te poupar passar pelo tema da live de hoje, de um término. E assim, gente, eu sei que os términos, eles não acontecem só pelos motivos, tá? Pelos detalhes, pela falta de comunicação. Eu sei que términos acontecem por diferença de objetivos, acontece por traição, acontece por falta de química. Eu tive um término na minha vida que foi um dos mais dolorosos. Foi meu primeiro namorado. Ele sabe disso, por isso que eu tô falando, tá? A gente teve esse diálogo quando terminou. É, que acabou. Sabe aquela coisa assim, que acabou a química. Júlia, como que acaba a química? Eu não sei, mas já passou por isso? Eu já. Acabou. A gente não tinha mais vontade um do outro, a gente não tinha mais nada, a gente namorou 6 anos. A gente era muito parceiro, a gente se gostou muito, a gente já teve muita química, a gente teve tudo. Só que de 4 anos pra frente começou a acabar. A gente tentava melhorar aquilo e tal, e com 6 anos acabou. Não tinha mais nada, era como se fosse um amigo pra mim. E aí eu terminei. Porque pra mim, isso é importante. Pra Júlia, tem gente que não acha isso importante. Pra mim eu não fico numa relação de forma alguma se eu não tiver vontade na pessoa. Ou ela em mim. Não consigo ficar. Pra mim, o auge da conexão de um casal é o desejo. Não que isso seja tudo, mas é o auge da conexão. Se eu tô conectada com você em parceria, em objetivos de vida, no olhar, nos nossos sonhos, eu tô bem. Mas qual é o ápice da nossa conexão? Quando a gente tá tendo algum tipo de relação. Eu acho que é onde se conecta muito, assim. Sabe? É onde aquela cerejinha do bolo. E se você tem um bolo sem a cerejinha, pra mim não tem muita graça. Então eu não consigo ficar. Pra mim é motivo de término, sim. Ai, mas não dava pra restaurar? Tentamos restaurar várias vezes. Acabou. Eu não tinha mais vontade. E aí você fala assim: e se a pessoa tiver vontade e a vontade acabar só pra mim? Aí você decide. Porque o que é inegociável pra mim pode não ser pra você. Nós somos pessoas diferentes, nós somos únicos, cada um tem o seu jeitinho. Por isso que o autoconhecimento é tão foda, porque não existe regra, não existe um padrão a ser seguido para a vida dar certo. Existe o que funciona para você. O que eu busco para minha vida no relacionamento pode não ser o que você busca. O sucesso para mim não é o sucesso para você. A relação que eu olho e admiro hoje pode não ser a mesma que você olha e admira. Por exemplo, eu tenho amigas que elas falam assim para mim: "Ai, Júlia, eu te imagino com um cara assim, assim, assim". E eu falo: legal,
mas eu não me imagino. Como não? É o seu perfil, porque é como elas me enxergam. Elas me enxergam de um jeito com as lentes delas, elas me medem com a régua delas. E tá tudo bem, eu morro de rir, acho legal, mas não é o que eu busco. Mas elas falam, você tinha que ter um namorado assim, assim, assim. E eu sei exatamente o que eu quero. O que é inegociável pra mim, você sabe? Você sabe o que é inegociável pra você? Você sabe que se você tá dentro de uma relação e começa a acontecer pra você assim, não dá? Ai, Júlia, eu sei. E quantas vezes você já ficou numa relação que você negociou isso? Quantas vezes você já negociou o inegociável só pra não terminar uma relação? Só pra não sofrer a dor do término. E aí você ficou dentro da relação sofrendo a dor de negociar com você mesma todos os dias o que é inegociável pelo simples fato de não ter coragem de sentir a dor do término. E a dor do término, gente, caralho, não é possível. Cadê minha água? Nossa, meu nariz tá coçando muito. Que loucura. E aí, que eu vou trazer um boom pra você agora. Você que tá dentro da relação, negociando várias coisas que são inegociáveis pra você. Porque na sua cabeça, fazendo isso, você tá mantendo a sua relação, você tá salvando a sua relação. Mas você tá aí negociando um monte de coisa que você não queria negociar. Imagina essa relação evoluindo para um casamento. Imagina. Não é isso que você quer? Você tá aí pra isso. Você tá negociando um monte de coisa que você não negocia porque você quer que essa relação dê certo. Imagina essa relação evoluindo para um casamento hoje do jeitinho que ela tá. Você vai ser feliz? É o casamento que você quer viver? Ai, Júlia, mas se casar melhora. Eu conto ou vocês contam? Se casar melhora, você acha? Ai, Júlia, mas depois que casar eu consigo mudar. Mudar quem? Casar pensando em mudar? Vocês entendem como as coisas, quando a gente fala, são tão ridículas que quando a gente pensa, a gente não tem a dimensão do quão ridículo é? Quando você estiver pensando uma coisa dentro de um relacionamento que você sabe que é meio louco, você fala assim, nossa, será que é isso? Repete em voz alta pra você mesmo, repete várias vezes. Eu estou negociando isso, isso e isso pra me manter na relação, porque eu quero casar com essa pessoa que está me fazendo negociar isso. Repete pra você. Se conta essa história que você está vivendo. Se assiste como personagem da sua própria história. Pensa assim, se eu estivesse assistindo um filme agora, da minha vida, onde eu sou a personagem principal, eu estaria pensando o que dela? O que eu estaria achando dela ou dele? Eu estaria achando ele um merda, né? Eu estaria achando ela uma fraca. Eu estaria pensando, mulher, o que tu tá fazendo? E assim você chega à conclusão de, será que vale a pena eu negociar o que é inegociável para mim? Acreditando na história que eu tô me contando de, eu estou fazendo isso, eu estou abdicando do que eu não negocio, porque eu quero que minha relação dê certo. Pensando que se você evoluir essa relação aí, você vai ser feliz? Imagina essa relação evoluindo nessa dinâmica. Imagina. Você casada negociando o que você não negocia e negociando mais ainda. Aí você vai perceber que não faz sentido você estar aí negociando tantas coisas que são inegociáveis para você. E que só a gente sabe o que é inegociável pra gente, né? Cada pessoa tem os seus valores inegociáveis. A gente sabe onde o calo aperta. E aí que você tem que estar sempre se perguntando: qual é a dor que eu tenho aqui dentro, qual é a dor que eu tenho do lado de fora. E conhecendo o seu emocional, se conhecendo, sabendo como você é, como você age, o que você quer para sua vida, como você lida com as suas emoções, eu escolho a minha dor. Eu não posso te dizer o que é melhor para você. Nos atendimentos eu te direciono. No treinamento eu te dou embasamento, eu te dou conhecimento suficiente para você se conhecer melhor, para você gerir as suas emoções melhor, para de fato você olhar para sua relação e falar: eu me conhecendo, não vou ficar aqui. Eu conhecendo as minhas emoções hoje, com a inteligência emocional que eu tenho, eu não vou ficar aqui. Que é o que eu faço. Eu tenho uma facilidade absurda de entrar, de sair, de escolher, de resolver, de superar por conta disso. Não é porque ela é forte, não, é por causa da emoção mesmo, da inteligência emocional. E é isso que você encontra dentro do Valoriza, é isso que você encontra fazendo uma terapia.
Inclusive, eu tenho vários alunos que falam, Júlia, eu resolvi dentro do Valoriza coisas que eu não resolvi em anos de terapia. Eu tenho vários feedbacks, eu vou postar alguns pra vocês, eu tenho vários feedbacks de aluna falando isso. Porque, de fato, na terapia a gente volta pra dentro e a gente acessa muitas coisas interessantes, vai na infância, vai em traumas, vai em crenças, faz desbloqueios, mas no Valoriza a gente faz tudo isso e a gente ainda coloca conhecimento pra dentro. A gente coloca coisas que a gente nunca acessou. Então é um boom gigantesco de consciência. E é aí que eu te convido a participar da próxima turma, dia 13, quarta-feira agora, 9 horas da manhã. A gente abre a próxima turma. E se você quiser receber a oferta exclusiva de Black Friday, que vai rolar só esse ano, porque ano que vem a gente já vai mudar tudo do Valoriza, você entra no link da minha bio e faz um cadastrinho bem rapidinho lá para receber tudo no grupo VIP. Voltando para o conteúdo, como que eu faço então, Júlia? Já consegui enxergar aqui até agora, com a live, eu consegui enxergar que eu não quero mais estar nessa relação, que de fato eu estou alimentando a relação pela fantasia que eu criei dela, estou alimentando pela fraqueza de sair, estou alimentando pelo ego de não ver essa pessoa com outra, pelo apego do tempo que eu já perdi aqui, porque a gente se apega. Se a gente está 3 anos numa relação, a gente deixa de terminar pelo tempo que a gente já colocou ali. E a gente esquece que passar mais 10 numa relação falida também é tempo perdido, né? 3 até hoje é perdido, mas e 10 numa relação falida é perdido também, não é? Se você termina hoje e você continua vivendo a sua relação, você não consegue se livrar, você não consegue se libertar. Porque você vai manter presente na sua cabeça todos aqueles questionamentos do porquê terminou, que eles já te acompanham. Toda vez que a gente encerra um ciclo, a gente sai de uma empresa, a gente termina um relacionamento, a gente acaba uma amizade, eu já acabei uma amizade, acreditem. Tudo que a gente encerra, todo ciclo que a gente encerra, a gente se questiona sobre ele. A gente sempre se questiona, é natural do ser humano. Você se questionar, poxa, por que encerrou isso? Como que acabou? Foi bom ter acabado? Blá, blá, blá. A gente fica se questionando. Então, o término de namoro é assim também. Você vai se questionar. Você vai se questionar sobre onde você errou, sobre por que aquela pessoa parou de gostar de você, ou por que ela te traiu. Você vai se questionar. Só que imagina você que já está se questionando sobre esse término. E por se questionar, você está acessando direto a história. Porque quando a gente questiona, a gente volta na história e fica revivendo ela. A gente fica falando sobre ela com a nossa mente. Imagina você que já se questiona ainda buscar informações, querer saber o que a pessoa está fazendo, ficar visitando o Instagram dela 24 horas, ficar querendo que as suas amigas te deem informação sobre ela. Imagina, além de você estar se questionando, que já é natural do ser humano, você ainda ficar buscando informações sobre o que a pessoa está fazendo. E aí, imagina mais, além desses dois pontos, você ainda manter contato com teu ex-namorado. Porra, tu quer mesmo um milagre, né? Porque é impossível. É impossível você esquecer alguém nessa dinâmica. É impossível. É impossível. Você só supera uma relação assim, nessa dinâmica, se foi você que tiver terminado e você já não gostar mais da pessoa. Se você terminou porque você já estava em outra, se você terminou porque você não gostava mais, aí tá tranquilo. Você pode ouvir informação da pessoa, você pode olhar o Instagram dela, que não vai te doer em nada, você pode encontrar, falar com ela no telefone, que foda-se. Eu sei porque eu já terminei sem gostar também. E eu tinha contato e tal, tinha um carinho pela pessoa, mas nada me abalava. Nada, assim, podia falar dela, podia falar 1 hora no telefone com ela que desligava e a minha vida continuava do mesmo jeito, porque eu não tinha mais sentimento, ciúmes, desejo, não tinha mais nada. Então, meu sentimento era carinho, era como se eu estivesse falando com uma amiga. Agora, se não é o teu caso, se você terminou gostando, quase derrubei o negócio aqui. O fato é que você precisa criar novas memórias. E para você criar novas memórias, você precisa cada vez mais ir se desvinculando das antigas memórias. Como que a gente cria novas memórias? A gente se coloca em movimento, não é verdade? O que é se colocar em movimento? É você começar a descobrir quem você é a partir de agora. Quando a gente entra numa relação, eu entro numa relação hoje, essa Júlia aqui. Eu tô com projetos de vida atuais, eu tô com sonhos atuais, eu tô fazendo coisas com uma certa rotina de hoje. Daqui a 2 anos, passei 2 anos namorando com você. Daqui a 2 anos, eu não tô mais aqui com os mesmos projetos de vida,
com a mesma rotina exatamente, com os mesmos sonhos. Eu já sou outra pessoa, correto? Essa outra pessoa daqui a 2 anos, quando ela terminar, ela precisa se reencontrar. Ela precisa se descobrir quem ela é agora. Porque toda essa transição que ela passou de uma nova rotina, talvez está morando em outro lugar, talvez está com novos sonhos, talvez trocou de profissão, talvez foi do lado de alguém. Então, essa transição que ela passou do lado de alguém, ela sempre vai estar conectada àquela pessoa, por quê? Porque ela viveu essa nova rotina, esse novo ciclo com essa pessoa. E ela não sabe ainda quem é a Júlia daquela relação, a Júlia que está saindo daquela relação, com as crenças que ela vai sair dali, com a história que ela viveu, com as bagagens novas. Quem sou eu agora? Primeiro passo. Quem sou eu agora? Só que o quem sou eu agora, ele só acontece quando você para de viver o término, para de viver a vida da pessoa, para de viver os motivos e começa a viver a tua vida. Começa a ficar em movimento. O que eu vou fazer a partir de agora? Qual vai ser minha nova rotina? Vamos lá construir minha nova rotina. Pô, eu vou começar a treinar naquela academia ali, porque aquela ali ele treina, vou mudar de academia. Ah, eu vou começar a fazer um esporte novo. Isso aí é uma dica perfeita, tá? Sempre que eu passei por um término, eu comecei a fazer uma atividade nova. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a sensação de um esporte ou até de uma academia, ela é muito prazerosa porque ela libera endorfina. E a liberação de endorfina, ela faz com que a gente tenha aquele prazer que a gente busca ao se alimentar daquela relação. Então, quando você... Por isso, já ouviram? Tem muitos memes que brincam disso. Que o melhor pré-treino é um chifre. Que o pré-treino que o cara depois que toma um chifre ele pega o shape. Porque é verdade, isso tem explicação neurocientífica. A, a endorfina, ela consegue trazer pra gente o mesmo prazer de um possível afeto de uma relação. Então, quando você entra numa atividade física, quando você volta a treinar, quando você começa um esporte novo e você acabou de terminar uma relação, você vai ter muitos ganhos com isso. Não só, obviamente, os ganhos estéticos, que você vai ter uma qualidade melhor de vida, de corpo e tal, como as liberações de endorfina que você vai fazer todos os dias no treino. Isso, gente, eu não consigo treinar todo dia não, tá? Porque eu tenho uma rotina muito maluca hoje de construção que eu tô fazendo de tudo. De investimento, de estudo, das pós-graduações que eu tô fazendo, de tudo. É muito louca. Eu entrei agora, eu acabei de matricular uma pós-graduação de neurociência, que é meu sonho. Fazer neurociência também. Eu vou fazer pro ano que vem. Então, assim, eu hoje não consigo treinar todo dia, eu tô aqui te falando. Treinar todos os dias ou praticar um esporte é um dos melhores remédios para você que acabou de terminar um relacionamento, tá? Porque além dos ganhos que você vai ter de liberação de endorfina, desses ganhos que eu falei, você tem aquela sensação de pequenas conquistas, de pequenas vitórias. E isso soa como shots de autoestima para você. É como se você tivesse dando passos mais, sabe, em busca de algo um pouco maior. Isso te traz um preenchimento. Fora que você começa a criar uma nova rotina que vai te desprendendo daquela rotina antiga. E digo mais, uma coisa que eu gosto muito de fazer, além de você ir para o lado da atividade física, é você começar uma atividade nova, que te desafie, algo que você não domina. Por exemplo, eu comecei a jogar squash assim. Eu jogo squash há um tempasso já competi e tal, mas eu comecei a jogar squash num término meu. Eu tinha terminado um namoro de 3 anos e tava meio tipo assim, nossa, que sem graça, né? Quero mudar minha rotina, quero fazer coisas novas. Aí uma amiga minha falou assim, nossa, Ju, ela sabia que eu amava tênis, ela falou, pô, vamos jogar squash? Eu falei, vamos. É difícil? Ela falou, não, vamos lá. Aí eu fui. Aí eu comecei a jogar, me apaixonei, eu jogo squash até hoje, sou alucinada. Só que qual é a ideia? Lá, além de liberar endorfina, além de fazer cardio, além de estar emagrecendo, além de todos os ganhos que a gente já conhece de atividade física que vocês estão cansados de escutar, eu ainda tinha essa evolução, as pequenas evoluções ali dentro. Então eu ficava motivada aí depois, porque eu estava evoluindo, porque aquilo estava acontecendo, e eu ficava motivada pensando sobre aquilo, falando sobre aquilo. Quando eu comecei a jogar, eu comecei a conhecer as pessoas ali da academia, eu comecei a treinar com outras pessoas. E aí essas pessoas às vezes iam jogar num sábado, e aí eu ia jogar sábado e depois eu ia almoçar com o pessoal. Ou seja, eu me coloquei em movimento.
Esse movimento ele foi me gerando novas memórias. Quais eram as memórias? Eu estava com novas pessoas inserida numa nova atividade, com num novo ciclo de relacionamento, fazendo novas coisas. Eu não estava dentro de casa remoendo porque meu término aconteceu. Eu pensava? Pensava. Quando eu estava sozinha em casa, pensava. Vinham os questionamentos que são naturais, como eu já falei para vocês, não dá para fugir deles. Vinham os questionamentos de, poxa, por que acabou? O que eu posso aprender com isso? E os questionamentos são bons, porque trazem aprendizado, né? Quando a gente se questiona do porquê que a gente está passando por aquilo, a gente consegue entender qual foi a nossa participação, a nossa autorresponsabilidade. Mas eu me colocava em movimento. Eu fui treinar numa academia que era na areia. Por quê? Porque era uma coisa nova, que ia me desafiar. E nessa academia da areia eu fiz novas amizades. E esse movimento, meu amigo e minha amiga, é o que te faz criar novas memórias. Vocês querem milagre, vocês querem terminar um relacionamento, apertar um botão, esquecer daquela pessoa, se apaixonar por uma pessoa melhor no dia seguinte e ainda tá com a sensação boa. Primeiro, não tem como terminar e não sentir um pouco da dor, porque a dor é do final de ciclo. Não tem como esquecer de um dia para o outro. A gente é adulto, a gente tem que lidar com a vida de uma forma adulta, né? Vamos parar de ficar esperando um milagre, é assim que funciona. Você vai sentir um pouco de dor, você vai sentir saudade. Tem coisas que vão ser mais difíceis de esquecer. E eu não vou te dizer que é o tempo que cura, não, porque de fato o tempo vai curar, vai, como qualquer outra coisa. Mas não é o tempo, são as escolhas. São as decisões que curam. Porque você pode passar 3 anos e não se curar de um término. Ah, o tempo não ia curar? Mas quais decisões que você tomou nesses 3 anos? Você ficou 3 anos vivendo a vida do cara. 3 anos mandando mensagem para ele ou recebendo mensagem dele e alimentando isso. 3 anos entrando no Instagram dele e vivendo o novo namoro dele. Aí você vai me dizer que o tempo cura? O tempo vai curar dependendo do que você fizer com o seu tempo. Então não é só o tempo, são as escolhas, as decisões do que você faz com o seu tempo. Esse é o pulo do gato. Não adianta você falar, daqui a 2 anos, então eu vou estar bem, vou estar resolvida. Vai porra nenhuma. Se você continuar alimentando, como que a gente estuda para a prova? Como que a gente estuda para um concurso? Como que a gente faz? A gente lê, né, aquela matéria ali, a gente assiste uma aula e a gente revisa. A gente escreve os pontos importantes ou grifa e a gente revisa aquilo, não é verdade? Por que a gente revisa? Para lembrar. E por que a gente revisa com frequência? Para memorizar. Não é assim? Ou seja, a gente tem neuroplasticidade no cérebro que tudo que a gente fica visitando, a gente vai adaptando para nossa cabeça, para nossa mente. Se você termina e fica visitando o Instagram do seu ex-namorado todos os dias, é impossível que você não memorize que você ainda está preso naquela história, que você não fique visitando aquele término. Júlia, mas eu não consigo. Eu sou doente. Eu vejo mesmo, eu quero saber o que ele está fazendo. Então você vai ter que entrar num processo de desmame. Qual é o processo de desmame? É igual parar de fumar, é igual parar de beber, é igual parar de qualquer coisa. É um vício, não é? É uma coisa que você não controla, é algo que é mais forte que você, que é uma emoção, uma sensação boa que você quer sentir e você não controla, é um vício. De uma certa forma, é um vício, por mais que ele seja ter uma proporção menor em relação aos outros. Então você vai desmamar. Você vai começar, eu entro todo dia, então eu vou entrar um dia sim, um dia não. E você vai começar a ter esse pequeno controle sobre você. Até que daqui a pouco você já começa a perder o hábito de entrar todos os dias. Porque um hábito ele tem que ser quebrado. E para quebrar um hábito você precisa começar, né? Você não vai conseguir parar de visitar o Instagram da pessoa que você terminou do nada. Hoje eu não vou mais. Você vai ter que desmamar. Eu sou uma pessoa que eu tenho aversão a terminar com alguém e ficar visitando a vida dela. Eu tenho aversão. Eu não quero nem saber o que a pessoa tá fazendo. Até porque normalmente não, todos os meus términos eu terminei. Então eu não quero ficar sabendo o que a pessoa tá fazendo. Na minha cabeça tá resolvido. Eu já tô resolvida com a minha decisão. Mas se terminassem com você, eu também não ia querer saber o que a pessoa tá fazendo. Porque isso não vai mudar o meu estado emocional de agora. O que muda o meu estado emocional agora são as decisões que eu tomo daqui pra frente. O meu passado eu já não consigo mais mudar, não consigo mais controlar, é daqui pra frente. Daqui pra frente eu preciso criar novas memórias,
Porque eu só vou apagar as minhas memórias antigas com novas memórias. Quando você pensa em afeto, em carinho, em sentimento, em sexo, em amor, depois que você termina uma relação, quando você pensa em qualquer um desses pontos, você vai direto na última pessoa que te deu isso. Então é normal que quando vocês assistam um filme de amor e aquele sentimento te inunde, você vai lá visitar a relação. É normal que alguém esteja falando, eu conheci uma pessoa, tô apaixonada. Você vai visitar a relação. Então você já tem gatilhos durante muito tempo que esses gatilhos vão te levar na sua relação. Porque a sua última memória positiva em relação a afeto foi com aquela pessoa, mesmo que você tenha terminado por uma traição. Mesmo que você tenha terminado com raiva, ainda assim, as suas últimas memórias positivas são dela. Então, olha como já é difícil a gente desvincular. E você ainda complica mais ainda. Você não coloca sua vida em movimento, você não cria uma nova rotina, você fica vivendo num limbo emocional. Você fica lá no fundo do poço e quer que alguém te resgate, quer que alguém te salve. Você fica visitando o Instagram da pessoa 24 horas. Você pede para suas amigas te falarem sobre o que a pessoa está fazendo. É impossível. É impossível. Não é você que é fraca, é que é impossível desse jeito. Você não está se ajudando. Mas eu sou muito fraca. Não, você só é burra mesmo. Não é fraqueza. Porque vai ser difícil você ser forte fazendo o que você está fazendo. Não tem tempo que cure esse sentimento. É igual a menina tava falando pra mim esses dias que ela terminou, o ex-namorado tá com outro, ela tá sofrendo pra caralho, mas ele vive mandando mensagem pra ela. E aí, pra sofrer menos, ela responde as mensagens dele. Por quê? Porque é uma forma dela não precisar superar essa história. Quando ela alimenta ali aquelas mensagens que ele tá mandando pra ela, e ele manda pra ela só pra prender ela, porque ele sabe que enquanto ela não superar ele de verdade, ela não se envolve com ninguém. E o homem tem muito disso, tá? O homem tem muita posse com a ex-namorada. Ele nem gosta mais da mulher, mas ele não quer que ninguém pegue. Eu tô falando pra vocês, é assim que funciona. Eu não quero, mas também não quero que ninguém pegue. Então ele fica naquele joguinho emocional te prendendo, te mandando uma mensagenzinha, falando que não te esqueceu, namorando com outra. Porque ele não quer que você fique com ninguém. E ele sabe que se ele alimentar minimamente que seja um pouco de expectativa em você, quem estava na live de ontem viu. Eu falei sobre expectativa aqui. Eu falei como que a expectativa reage no teu cérebro. Volta na live de ontem e assiste. Se ele fizer isso com você, se ele ficar lá te dando aquelas migalhas emocionais, você não se envolve com outra pessoa. Então ele tem a namorada nova para fazer o que ele quer fazer e ele te prende na relação. Nossa, eu tive uma aluna que ficou num ciclo desse quase 2 anos. Quase 2 anos. Ele namorou com ela 1 ano, falando mal da ex-namorada. E a ex-namorada mandando mensagem pra ela falando, ele fica atrás de mim. E ela não acreditava, acreditava nele. E ele falando, ela é doida, ela quer fazer ciúmes em você. E ela acreditando no cara. E a ex-namorada falando, ele tá dando em cima de mim. Ele não vale nada. Ele fez isso comigo também. Bababá, bababá. Resumindo, o cara pintou e bordou tanto com ela que ele cansou. Ele falou, cara, não tem mais o que eu posso fazer com essa mulher. Eu já fiz tudo. E ela aceitou. Ela continuou aqui, terminou com ela. Com quem que ele voltou? Com a ex-namorada. Correto? Aquela que ele falava que era doida e tal, que ficava atrás dela e essa que não acreditava. Quando ele voltou com a ex-namorada, o que ele começou a fazer? Eu dou um doce pra você que adivinhou. O que esse ser humano começou a fazer quando ele voltou pra ex-namorada? Ele começou a mandar mensagem pra que ele namorava, que se tornou ex-namorada. Começou a mandar mensagem, começou a ligar, começou a falar que tinha saudade. A mesma coisa que ele fazia com essa quando essa era ex-namorada. Então vamos lá. Ele namorava a Carol e prendia a Roberta. Como que ele prendia a Roberta? Com mensagens, com migalhas emocionais. E a Roberta falava pra Carol, ele não presta, ele manda mensagem. A Carol não acreditava porque ela sempre acredita, a gente sempre acredita no homem, né? E acha que a mulher tá com ciúmes. Geralmente, 90% das vezes a mulher tá falando a verdade pra você. 10% ela tá querendo foder teu relacionamento, tá? Só pra você ficar ligado. E aí, ele cansou de fazer a Carol de otária, ele largou a Carol e voltou pra Roberta. Quando ele voltou pra Roberta,
ele não queria que a Carol ficasse com ninguém, porque ele ainda tinha aquela posse pela Carol. Ele começou a mandar mensagem pra Carol, falando que sentia saudade dela, blá, 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 mas tava namorando com quem? Com a Roberta. E o que a Carol fez? Ficou presa. Ficou presa acreditando. Porque na cabeça dela, gente, quando você tá dentro é difícil mesmo. Eu sei que é difícil, por isso que eu tô fazendo uma ilustração pra você. Eu não tô te falando que, nossa, é só você passa por isso. Não, uma galera passa por isso. Eu atendo isso direto. E homem também, tá? Tem mulher que faz isso com homem também, tá? Acreditem. A Carol, quando ela tá dentro da relação disso aqui, ela pensa o quê? Porra, ele não me esquece. Ele me ama. É por isso que ele me manda mensagem ainda. Ele tá com ela, mas ele tá pensando em mim. E aí, gente, olhando assim, é tão absurdo, né? A gente fala, pelo amor de Deus, pô, para de ser otária. Se ele tivesse com saudade de você, ele tava com você. Se ele gostasse de você, ele tava com você, não com a Roberta. Mas não, a gente tá dentro. E dentro, a gente começa a lembrar dos momentos que a gente já teve bons, das coisas que a gente já passou, das juras de amor que a gente já trocou. E tudo isso é um gatilho absurdo para acreditar quando ele manda essa mensagem de saudade, quando ele manda essa mensagem de dizer que não te esqueceu, que queria você. Só que aí que vem a inteligência emocional, aí que vem você se conhecer, você lidar bem com as suas emoções. Eu estou gostando de receber essas mensagens? Estou. Ai, meu Deus, tenho 2 minutos para acabar. Estou gostando dessas mensagens, isso me alimenta, isso me faz bem, só que isso é meu ego falando. Porque, na verdade, eu sei que se ele gostasse de mim de verdade, ele estaria comigo, porque a gente namorava. Mas não, ele está com a Roberta. Então você tem que se prender à atitude dessa pessoa, ao que ela está fazendo, não ao que ela está falando. Isso é tão básico quando a gente fala, mas quando você está dentro, você fica cega. E, gente, eu acabei de descobrir que agora o Instagram tem um horário de live. Então tá dando 1 minuto e 28. Eu vou ter que encerrar a nossa live. Tinha tanta coisa pra falar com vocês ainda. Mas é isso. Tudo que eu falei pra vocês até agora de evitar buscar notícias, ficar atento a sinais, prestar atenção no que a pessoa tá fazendo, não tá falando, prestar atenção quando você tá envolvido num ciclo de migalhas emocionais. Tudo isso é mastigado com ferramentas e estratégias para que você aprenda de uma vez por todas, pare de se colocar nessas situações de ser escolhida, de ser tratada como migalha emocional, de ser trocada, de estar sempre sendo traída, de suas relações acabarem sempre do mesmo jeito. Tudo isso você vai acessar dentro do valor.